Muito boa noite, pessoal. Vamos aí para mais uma aulinha. O objetivo de hoje é tentar clarificar aí para quem não entende ainda, não ouviu falar do famosíssimo Kendall Ariel. Eu adoro esse padrão. Eu aprendi com o grande mestre Ariel, que para mim é o melhor tutor aí que tem no nosso mercado aí, né? Maratona vídeos dele no YouTube. Ele fala muito sobre esse Kindle, e eu gosto muito desse padrão, porque ele é muito assertivo, então eu acabo aplicando ele bastante. No mínimo eu consigo alguns scalps com ele, mas eu considero ele como se fosse uma mola propulsora que joga o preço na direção, né, na direção aí desse paviozão, né? Então o que seria o Kendall Ariel? Eu separei aqui no tempo de 5 minutos, né, o dia de hoje mesmo. Isso aqui aparece o tempo todo, tá, pessoal? Um Kendall Ariel de baixa e um Kendall Ariel de alta, né? Então vamos mostrar aqui primeiro esse de baixa aqui que eu separei, né? Deixa eu tirar esse cara aqui, vou até deletar porque não vou precisar mais dele. E essa setinha eu vou deixar aqui. Então o que seria o Kendall Ariel? O Kendall Ariel é o Kendall 9. O que ele é? Ele é um candle que faz um pullback nele mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então a gente está falando desse cara aqui, ó, o 9. Como que é o visual dele, o shapezinho dele? É isso aqui, né? Ele é um candle que tem um corpo relativamente pequeno, né? Então você pode ter algumas variações. Não, esse aqui ele tem um corpo bem pequeno, com um pavio considerável para cima, mas e um paviozão grande para baixo. Esse cara aqui também é um Kendall Ariel, ó, até mais bonitinho, porque ele tem um corpinho um pouquinho maior. Então assim, normalmente eu considero um Ariel quando o corpo dele é inferior a 50% do tamanho dele todo, né? Eu já fiz até estudo estatístico disso aqui. Ele pode não ter nada, nenhum pavio. No caso do Ariel de baixo, ele pode não ter nenhum pavio para cima e só o pavio para baixo. Então a característica dele é essa, né? Então você tem um corpo menor do que os 50% do candle inteiro e um paviozão aqui, né? No caso do Ariel de baixa é um paviozão para baixo, no caso do Ariel de alta o candle tem que ser branco, né? Ele tem que ser um candle positivo e com um paviozão para cima, tá? Deixa eu limpar aqui. Então aqui eu peguei esse exemplo de um candle Ariel de baixa, eu peguei ele como se um candle de continuidade, né? Então nós tivemos aqui o candle 8, né, que foi um candle de reversão, né, que até no meu vídeo anterior, esse que eu considero uma reversão moderada, porque ele não violinou o candle anterior, né, que ganhou, mas isso aqui já é aula de uma outra aula. Vamos lá. O candle 8 é um candle de reversão, um gatilho, né? E o candle 9, que seria o candle Ariel, ele foi um candle de continuidade, né? Então, no que ele consiste? Ele consiste em fazer um pullback nele mesmo. Olha o que o preço fez. O preço ele começou aqui em cima, ele desceu, ele chegou aqui embaixo, e aí ele subiu, e aqui ele startou um movimento de pullback, ó. O próximo candle ele poderia ter vindo até embaixo, mas ele pelo menos ele pagou, né? Aqui nesse paviozinho do candle 11, ele pagou esse movimento de pullback, e aqui ele subiu, mas então ele cumpriu um Ariel aqui em 100% do que ele deveria, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês no 1 minuto exatamente o que eu falei aqui, né? Então vou desenhar de novo, né? O que é o candle Ariel, para mostrar que ele é um pullback, ó. Ele veio, né? O movimento ele nasceu lá em cima do preço, ele desceu até aqui, deu essa mínima, voltou, né, até aqui, no caso, e morreu aqui. Esse cara aqui subiu e ele fez esse movimento de pullback, ou seja, ele é um pullback dentro do próprio candle de 5 minutos. Isso aqui no 1 minuto ele fica mais evidente, ó. O 36 é o candle 8, né? Então lá no 37
que é o final do 30, esse paviozão do 37 aqui é esse 35. Então aqui todo 36 ao 40 ele é o candle 8, do 41 ao 45 ele é o candle 9, né? Então olha aqui o movimento que ele faz aqui, ó, é uma pernada, é o mesmo desenho que eu fiz ali nos 5 minutos, eu vou fazer aqui, ó. É uma pernada, o 44 é a ponta, né, do pavio do candle 9, aí ele vem, sobe aqui, fecha no 45, aí o candle 10 ele vem até aqui e ele termina o pullback. Tá vendo como fica no 1 minuto o desenho do pullback fica mais perfeito? Porque é maior, né? Então você divide cada candle em 5 pedacinhos aí, então você tem um movimento maior, fica tudo bem desenhado. Então isso aqui que é o candle Ariel, né? O candle Ariel aqui no caso, que é o candle 9, ele é do 41 ao 45, né? Então olha o que ele fez aqui, ele nasceu no 41, ele sobe, ele desce tudo isso aqui e aí ele faz um pullback nele mesmo, ó. Ele termina o pullback dele aqui. Aí você tem a continuidade do pullback, 46, 47, 48, 49, 50, que é o candle 10, e no 51 é esse micro paviozinho aqui do candle 11. Então ele pagou. Características do candle Ariel. Normalmente ele paga pelo menos 50% do pavio, né? Então aqui pelo menos esse 50 até 50% do pavio ele paga. Mas por que ele paga 50% do pavio? Vamos mostrar aqui para vocês o que seria os 50% do pavio. Deixa eu pegar uma linha verdinha. Olha aqui, pessoal. Tá vendo que na hora de fazer esse pullback nele mesmo, ele deixou esse gatilhozinho aqui? Ele deixou esse gatilhozinho aqui, que é mais ou menos 50% do pavio, ó. Tá vendo? O 45 fechou aqui em cima, que seria... Deixa eu pegar... Ah, minha flechinha mudou de cor. Deixa eu pintar ela de... sei lá, preto, para ficar bem visível. Olha aqui, ó. Olha aqui o fechamento do 45. Fechou aqui em cima. O que acontece? Esse preço ele poderia simplesmente vir aqui e subir diretamente, né? Mas normalmente o que o preço faz antes de fazer esse movimento de pullback para subir aqui no 1 minuto? Ele vem testar esse último gatilho que ele deixou aqui. E esse último gatilho, ele é mais ou menos a região de 50% desse paviozão aqui. Então por isso que o Ariel, quando ele dava as aulas dele falando de que ele paga pelo menos os 50% do pavio, é justamente por isso, porque o preço, como ele anda em ondas, ele desceu aqui, fez um pullbackzão e aqui ele vai chegar no ponto de decisão dele. Aqui é o ponto, o 50% do pavio, desse pavio aqui, é esse gatilhozinho aqui. Então é aqui que ele vai decidir, pô, vou subir ou vou dar continuidade. Mas normalmente ele vem para cá para testar esse pavio, né? Esse gatilho aqui. Então é por isso que ele vem te pagar, pelo menos é meio garantido, aí a gente tem uma garantia de que ele vem testar. Ponto de entrada. Eu gosto de entrar, né? Fechou um Arielzão aqui, né? Fechou o candle 9. Vai bater logo na abertura? Eu prefiro não fazer dessa maneira. Por quê? Porque pode ser que ele simplesmente dê só uma testadinha para baixo aqui e rasgue para cima. Então eu prefiro esperar um teste. Onde é um teste? Quando o candle é de continuidade como esse aqui, normalmente ele deixa um gatilho no candle anterior, né? no candle 8 aqui, por exemplo, ele deixa um gatilho, ou até no início aqui do candle 9, ele deixa um gatilho de 1 minuto. E aqui ele deixou, ó, ele deixou uma igrejinha ali. Então, tá vendo essa igrejinha aqui do 41?
Ele deixou aquela igrejinha ali. Então o que que eu prefiro fazer? Eu prefiro esperar o o primeiro candle de 1 minuto aqui, daí eu passo a prestar atenção no 1 minuto, né, para poder bater lá no olho do mosquito, né? Isso aqui basicamente seria o olho do mosquito. Depois eu vou tentar fazer uma aula sobre o olho de mosquito também. Mas o que que ele é? Ele vai testar o último gatilhozinho de 1 minuto antes antes de descer aqui para vir pagar os 50% do areal. E aí eu prefiro bater nele nessa situação. Espere ele testar, a hora que ele estiver voltando aqui, ó, por exemplo, no 47, a hora que ele estiver voltando, eu bato nele e pego ele nesse ponto. Pegando ele nesse ponto aqui, você vê, você vai ter até os 50, até a cabeça do gatilho aqui, ó, você tem 60 pontos. E seu stop, ele fica minúsculo, ó. Você vai colocar seu stop em cima desse gatilhozinho aqui. Então você vai ter um stopzinho aí de 65, 70 pontos, vamos dizer assim, descolado, 70 pontos, e com uma parcial aqui já nos 60 pontos, ou a hora que ele chega aqui, se você tiver com um contrato só, você coloca ele no 0 a 0, aqui muito provavelmente seria ou não seria estopado, depende do tempo que você faz, e aí com o alvo, né, o objetivo é que ele pague o areal inteiro, né? Então assim, o que que é a promessa do candle areal? É garantir o 50% do pavio. O 50% do pavio é o gatilhozinho que ele deixou aqui para fazer esse recuo. Beleza? Então tá, esse aqui foi um exemplo, né, de um areal de baixa num candle de continuidade. Deixa eu deletar essas linhas aqui. Isso aqui também. Agora vamos para esse outro exemplo aqui, ó, que esse cara aqui é muito forte, né? Por quê? Porque ele acaba sendo um gatilho de reversão, né? Então nós tivemos esse exemplo aqui de um areal que é um candle de continuidade que pagou, e aqui a gente tem um areal de alta, né? Que é esse 15 aqui, um gatilho de reversão, né? Principalmente nessa situação aqui, né? Tanto um quanto o outro exemplo que eu peguei aqui, né, eles estão violinando as minhas linhas de gatilhos do diário, né? É o ideal, né? Você está próximo de um topo, de um fundo, é onde você vai ter o padrão com maior assertividade, né? Então aqui o que o candle 15 faz aqui, ó? Ele, né, o 14 ele vem, bate nesse diário aqui, nega, o 15 vem, testa e fecha com esse areal de alta. Vamos achar ele aqui. Ele está próximo. Beleza, está por aqui. Chegou. Chegou, né? O 15. O que é o candle 15, né? O candle 14, ele é o 66 ao 70, né? Esses 5 candles aqui são essa grande baixa, né? Então ele veio, fez esse movimento aqui, né? O 14. O 15, ele é esse, ele fez esse movimento aqui, né? Ele fez esse movimento de pullback aqui, ó. Ele nasceu aqui, foi lá em cima, que é a ponta do gatilho, recuou, né? Então ele vai do 71 ao 75 e fechou ali, ó, né, onde está a minha setinha. E aí a partir daqui ele abriu o 16, né? Abriu o 16, ele abriu aqui, abriu testando para baixo e subiu. O que acontece? Normalmente, quando é um areal que é um gatilho de reversão igual a esse aqui, normalmente ele não fica com o olho de mosquito bem desenhado, igual fica no candle de continuidade, que foi o 9 aqui, ó. Então o que eu faço para poder entrar, né? Deixa eu fechar esses caras aqui. Como é que eu faço para poder entrar? A hora que o 15 fecha, novamente, pessoal, eu não bato na abertura, eu espero um teste, né? Espero um testezinho para baixo, que foi justamente o que o 76 fez, ó. Ele veio, testou. O que ele testou? Ele testou a mínima. Você tem esse gatilho aqui que é o 73, mas ele é um gatilho de baixa. Mas enfim, ele veio, testou
pelo menos aqui a mínima, eu preferiria, eu ficaria muito mais confortável se ele viesse testar novamente o diário aqui, mas ele não tem obrigação, porque essa linha aqui já foi testada nesse caso aqui 2 vezes. Mas eu espero ele vir testar, e a hora que ele estiver voltando, né, a hora que ele estiver recuando aqui no ponto de abertura aqui, né, dele mesmo, aí eu bato, né? Então aqui novamente, né, você vai procurar aqui os 50% do pavio. Nesse caso aqui ele não deixou, né, um olho de mosquito aqui, você pode considerar a máxima do 75, né, como se fosse o gatilhozinho aqui para ele vir testar, ó, que vai dar mais ou menos lá no meio do candle, tá vendo? Ele é muito assertivo. Então normalmente o que ele vai fazer aqui, no mínimo, se isso aqui for se ele for desenhar aqui como um pullback de baixa, ele vai no mínimo testar essa máxima aqui do 75 antes de começar a cair. Então você pode pegar, pegou aqui na abertura, né, na hora que ele volta para o ponto de abertura, não na hora que ele abre, mas na hora que ele volta para o ponto de abertura, até lá, ó. Isso falando de 5 minutos, né, candles não muito voláteis, 72 pontos, né, com um stopzinho, como ele já deixou uma mínima aqui, stopzinho aqui, ó, 50 pontos. Essa que é a grande vantagem de esperar ele bater lá no olho do mosquito, tá vendo? Você consegue deixar seu stop bem curto. Se quiser um pouco mais de segurança, deixa ele abaixo aqui do diário. Mas dá para deixar ele aqui, porque ele já deixou uma mínima, tá? O 76 já deixou a mínima aqui. Então é isso, pessoal. Esse é o famoso candle Ariel. É um candle que faz o pullback nele mesmo, né? Então ele veio, subiu, fez um pullback. Deixa eu pegar. Fez um pullback. Né? Imagine dentro do candle lá, ele fez o pullback, voltou, né? Então ele startou, deixa eu fazer melhor. Ele startou o movimento de alta aqui, ó. Tum. Retornou, fechou aqui e aí pullback, um mini pullback dentro do próprio candle. O que é legal? Como eu falei, ele parece uma mola de ignição aqui, né? Quando ele está num ponto, quando ele é um candle de reversão apoiado numa marcação de gatilho do diário, olha o que ele faz. Ele não pagou 50%, nem 100% do Ariel, né? A obrigação dele é pagar pelo menos até esse gatilho aqui da linha verde. Ele pagou o Ariel inteiro e ainda jogou o preço lá, né? Para cima, ele jogou pelo menos aqui até a próxima linha do diário aqui, né? Do gatilho do diário. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês aí, né, o que é o candle Ariel. Eu gosto muito de operar esse candle, ele muito difícil dele falhar. Então, para quem trabalha com parcial, se você jogando uma parcial ali, né, olha no 1 minuto, vai lá ou joga no 50% desse paviozão aí mesmo, mas olha ali no 1 minuto, veja ali qual é o gatilho que ele é obrigado a testar e pode colocar sua parcial em cima dele, né? Se você trabalha com um contrato só, ou você já sai ali e faz uma operação de alvo nesse gatilho, deixa ali, né? Deixa no ponto ali e já sai com 70, 50 pontos, não sei, depende do tamanho do candle Ariel que você está vendo aí, ou você coloca no 0 a 0 e tenta ir embora com ele, que é uma boa opção. Olha aqui, ó, esse candle Ariel aqui que eu nem tinha marcado, ó. Mas eu vi ele aqui agora, ó. É o candle 18, o outro Ariel de reversão, ó, né? Ele bateu, testou aqui o gatilho do diário, muito assertivo. Entra aqui, ó, até onde ele veio,
esse aqui foi interessante, diferente dos outros, né? Os outros dois exemplos que eu peguei, esse Ariel de baixo aqui, ele pagou só os 50%. Muito provavelmente lá no 18 você vai ter um gatilho que lá de 1 minuto que segurou ele aqui. Tá bom, pessoal? Eu acho que é isso aí. É muito interessante também você olhar no 10, no 15, no 30 minutos, né? O padrão é o mesmo, né? Esse movimento de ondas do preço, independe do tempo, do time frame que você está usando, é tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, um Ariel de 15 minutos, você não vai, o 50% dele não vai ser 70 pontos igual esses de 5 aqui que eu estou mostrando. Você vai estar trabalhando aí 150 a 200 pontos. De 30 minutos é uma meta, pode ser uma meta. De 60 minutos, com certeza é uma meta. Você está falando aí, muito provavelmente, de 500 pontos, 400 pontos para cima. Então, assim, vale muito a pena prestar atenção nesse padrão. Detalhe que eu acabei negligenciando aí. Quando o Ariel ele dá alvo, né? Por exemplo, você imagine que aqui nesse ponto, por exemplo, deixa eu pegar, bom, aqui depois eu arrumo as minhas marcações, deixa eu tirar aqui. Não, dá para usar esse cara aqui mesmo. Você imagine que aqui, ó, passe uma linha, uma marcação sua aí, né, uma linha do diário, né, ou enfim, não sei que tipo de marcação que você faz de outros tempos gráficos aí. Eu trabalho só com gatilhos do diário. Imagine que aqui você tenha uma linha do diário passando aqui nesse gatilho do 9 que eu tinha marcado aqui. Ele é um Ariel que deu alvo, então aí você não entra, ou enfim, espera ele, ou pelo menos considera que ele, no máximo que ele vai chegar aqui é bater no alvo de novo. Mas o ideal é Ariel que deu alvo, você não entra, né? Porque é um padrão que dá muito, então é bom você criar alguns filtros aí. Vale muito a pena fazer backtest com o gráfico parado. Tentem olhar todas essas condições aí possíveis. Tenta fazer a correlação com 1 minuto, né? Achou o candle Ariel, marca ele lá igual eu fiz aqui, vai lá no 1 minuto para ver o que está acontecendo com 1 minuto. Eu gosto muito de entrar depois que eu fechou o 15 aqui, eu já vou lá olhar no 1 minuto para ver aonde que são os pontos de teste que ele tem que fazer. Então aí os primeiros 1, 2 candles de 1 minuto, por exemplo, se o 75 fechou o 15, né? Se o 76 fosse primeiro, já dá o alvo de 50% aqui e começasse a cair, eu já descarto. Não entrei na abertura, já descarto. Porque se ele já deu alvo, pode ser, muito provavelmente, ao invés de subir, ele vai descer. Entendeu? Então são esses detalhes que vão fazer vocês escaparem de furada. Né? Preste atenção, se está trabalhando com o time frame aqui de 5 minutos, volta sempre lá, fechou o 15, opa, vou olhar lá no 1 minuto, testou o gatilho, né? Testou a parte inferior do 75 primeiro aqui, a hora que ele estiver voltando você bate, que aí ele vai, muito provavelmente ele vai te pagar aqui, pelo menos nesse ponto de teste aqui, ou até pagar o gatilho ou dar essa autona que ele deu aqui, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido claro aí para todo mundo, né? Você vê em outros operacionais, né? Os professores aí costumam dizer, né? Aqui no Candle 9, por exemplo, né? Isso aqui tem um candle de compra escondido aqui, é uma força compradora. Abriu o próximo candle, você já compra e coloca o stop aqui embaixo. Olha o que você vai tomar a lambada aí. É força vendedora aqui, né? É um gift, é uma força vendedora aqui, né? Falando do 15 agora. É uma força vendedora porque ele é um candle positivo, mas olha aqui, isso aqui tem um candle de venda escondido aqui dentro. Cara, é só um pullback. É só um pullback. Então, prestem atenção, isso aqui muda o jogo, tá? Eu, sinceramente, cara, o Candle Ariel ele é um padrão muito rentável, muito assertivo.
Você sabendo filtrar as entradas aí, como eu falei, esperando ele vir testar os gatilhos aqui, né, no primeiro, no segundo candle aí de 1 minuto, antes de entrar, para já filtrar, prestar atenção se ele já deu alvo, se ele ainda não deu alvo, igual esse candle A15 aqui, ó. Cara, porra, ele violinou o gatilho, não deu alvo, testou para baixo. Nossa, é muito difícil ele parar só no máximo do Ariel aqui, muito difícil. Esse aqui para mim é o que eu chamo da mola, né? É o Arielzinho que vai te jogar lá para cima e vai dar um movimento muito bom. Vamos ver quantos pontos deu aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Ó, você entrou aqui, né? Esperou ele violinar lá embaixo, colocou ali colocou seu stopzinho aqui de, deixa eu colocar aqui pra gente ver melhor, stopzinho de 50 pontos aqui, né? Abaixo da mínima que ele deu. E se você colocar seu alvo aqui, ó, nessa linha do diário, 330 pontos, pô, 330 pontos, quase uma meta, falando aí de uma meta de 400, 500 pontos, só esse trade aqui, entendeu? Então é muito lucrativo. Beleza, pessoal, vamos ficando por aqui, espero que tenha ficado claro. Agradeço ao Ariel aí, hoje mais cedo eu pedi autorização para ele para poder falar do candle que ele batizou aí. Obrigado aí, mestre. Obrigado, pessoal. Valeu, abraço.